Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do João. Nessa noite especial, estamos dando início ao mês de setembro e não podemos esquecer da campanha muito importante que tem, o Setembro Amarelo. E por isso hoje, com muito prazer, nós temos como convidado Lucas Dourado, psicólogo aqui de Santa Maria da Vitória. Lucas, meu irmão, seja bem-vindo, é um prazer enorme estar aqui com você hoje, viu? Ótimo. Fico muito feliz com o convite, né? E vamos debater um pouquinho sobre esse mês de setembro, né? Valorização da vida, conscientização aí do suicídio. E eu espero que, de certo modo, essas informações toquem você que está aí assistindo, né? Do outro lado. Lucas, esse é um assunto muito capcioso, muito delicado, que na nossa atualidade hoje ele está em todos os lugares, não tem lugar onde não chega. Vira e mexe, você ouve, fulano suicidou-se, ou tentou o suicídio. Mas antes da gente poder entrar mais nesse detalhe do suicídio, eu peço a vocês que acompanhem que o programa hoje está fantástico, o podcast do João hoje vai ser bem interessante. Eu queria falar um pouquinho sobre você, Lucas. Queria que, para as pessoas que não te conhecem, como eu costumo fazer em todos os episódios, é aquela velha pergunta que eu sempre faço. Quem é Lucas Dourado, o psicólogo? Pronto. Então, eu sou natural aqui de Santa Maria da Vitória, né? Precisei sair para estudar, porque na época ainda não tinha o curso de psicologia aqui, hoje já tem na Facite, né? E depois disso retomei e cá estou. Tive a experiência na docência, na área da docência, e hoje eu atuo na área clínica e também na atenção básica, né, em São Félix do Coribe. E você atende particular também? Sim, faço atendimento particular. Aonde é, Lucas? Pronto, na Climef, né, em Santa Maria da Vitória, e na Policlínica Santa Maria, lá em São Félix do Coribe. Então, você morou aonde? Você fez faculdade onde? Eu fiz faculdade em Barreiras, né, na FASB, conhecida como FASB, e depois retomei para cá e estou aqui até então. Como foi esse negócio, Lucas? Quando foi assim que você percebeu, cara, quero fazer psicologia, quero entender mais sobre a mente? Quando foi que você decidiu? Porque você também é um cara novo, né? Me conta pra gente aí como foi isso. Olha só, eu estava em dúvida de psicologia e jornalismo, né? E aí eu prestei vestibular para psicologia, passei, e aí abri mão do jornalismo e me dediquei à psicologia, né? E assim, foi uma identificação de primeira, porque eu já gostava da questão das ciências humanas aí. Então, esse encontro com a psicologia foi bastante positivo e não me arrependo em nenhum momento de ter continuado, né, a psicologia e deixado o jornalismo de lado. Foi bem interessante, você foi se apaixonando pelo curso cada vez mais, porque assim, tem muitas pessoas também que estão assistindo a gente que tem dúvidas sobre a psicologia. Como você falou, hoje em Santa Maria, né, já tem algumas faculdades que têm o curso, inclusive acho que você chegou a... Você é professor também, não é isso? Sim, sim. Tive a experiência na docência, né, na Facite, ministrei aula lá para o curso de psicologia. Então, assim, a área da psicologia ela é muito abrangente, né? Então, você pode atuar em diversos contextos, na área clínica, escolar, hospitalar, educacional, enfim. Então, é um leque de possibilidades, né? Hoje, no momento, eu atuo na área clínica e na área da saúde, né? Dentro da atenção básica. Mas já estive no SUAS, né? Como psicólogo do SUAS, assistência social comunitária. Já atuei também dentro, né? Como eu falei anteriormente, na docência. E é isso, há muitas possibilidades para o estudante de psicologia, né, que entra aí, que ingressa no mercado de trabalho sendo psicólogo, psicóloga. Irmão, qual a importância hoje que você vê do profissional psicólogo hoje, na atualidade? Qual a importância que você vê ele em todos os quesitos? Pronto. É interessante a gente pensar sobre essa questão da psicologia em si, né, como um cuidado que a gente precisa ter, independentemente da área, não só agora da psicologia, mas qualquer outra área. É importante a gente
entender um pouco essa questão mental, né? Do que leva, às vezes, o sujeito a se comportar do modo que se comporta. Então, assim, inclusive algumas empresas hoje consideram e priorizam muito mais essa questão emocional do que a questão técnica, né? Porque a técnica você vai aprendendo ali dentro do trabalho. E já a questão emocional, né, leva um tempo maior, mas também pode ser desenvolvida. E aí tem algumas empresas que estão priorizando aí a questão psicológica, né, ao invés da técnica, pelo menos inicialmente. Bacana, velho. Eu até cheguei a pensar também, um certo tempo, acho a área da psicologia uma área ampla e fantástica. Cara, você conseguir desvendar certas coisas. Tem hora que eu tô em certos momentos assim que eu falo, meu Deus do céu, onde eu tô, como é que eu tô? E aí eu já fiz terapia, cara, a terapia, ela consegue pegar no seu cérebro assim, tudo embolado, e consegue assim destrinchar o que a calma que a terapia pode te dar, onde a terapia pode chegar. Inclusive, até mandar um abraço para a Janaína. Você conhece a Janaína? E já Conheço. me salvou Beijo, demais, viu? Jana. Ótimo. Jana é um profissional fantástica. É uma profissional excelente. Então, né, o processo de psicoterapia te dá essa possibilidade do ganho de repertório, né, do autoconhecimento, de você rever alguns comportamentos e desenvolver outros também. Então, não só dentro da questão individual, mas organizacional, né, dentro da terapia familiar, né, de casal também, enfim. Então, são diversas possibilidades aí para a gente estar construindo, né, se construindo quanto ser humano. Graças a Deus existe a psicologia, graças a Deus existe o psicólogo. Já aproveito também, Lucas, para te parabenizar, cara. Eu acompanho o seu trabalho, acredito que muitas pessoas também acompanham o seu trabalho. E o sentimento que eu, como cidadão santamariense, tenho a você e tenho certeza que muitas pessoas também é de gratidão, cara. O trabalho que você vem desenvolvendo, vem se destacando. E uma coisa que eu admiro muito é que o seu dia é corrido, viu, Nas? O dia desse homem é corrido. Eu fui conversando com ele, quase que eu vou pelo correio. Eu mandava uma mensagem hoje, aí 2 dias depois, Lucas me respondia. Mas é Exatamente. corrido. E assim, Nazinha, por mais que o dia dele seja corrido, cara, tem hora que ele, geralmente às vezes no final do dia, no início, ele vai lá pro escritório dele, que eu vejo, ele abre a caixinha de perguntas lá, e aí vai interagindo com o público, cara, vai interagindo com o público dele. E o pessoal faz a pergunta aí, e eu vejo que ele se esforça, não sei, às vezes por muita demanda, não sei se consegue, mas a maioria das perguntas ele vai lá, responde, tira dúvida da pessoa, né, Lucas? Sim, sim. E hoje a gente vai falar um pouco justamente sobre essa questão do Setembro Amarelo, né? Falar um pouco do comportamento suicida, dos fatores, né, protetivos, protetores, né, dos fatores de risco, sinais de alerta que a gente também precisa estar atento. Então, é importante a gente pensar, né, sobre esse assunto, porque diferente do que todo mundo diz, né, do que a maioria das pessoas dizem, que falar sobre suicídio incentiva, isso é um mito e a gente pode desmistificar isso aqui, né? Então, que bom que a gente tem esse espaço aqui no podcast do João para estar falando sobre isso, né? Desmistificando algumas destas falas aí equivocadas acerca do assunto, do tema, que só atrapalham, né, o conhecimento chegar às pessoas que precisam saber dele. É isso aí, esse momento, tá sendo um momento, eu tinha até falado com minha namorada mais cedo, que seria um momento fantástico, inclusive para mim pessoalmente, porque como você disse, é um assunto muito sério. O suicídio, ele é uma realidade, não é brincadeira. Nós precisamos falar do tema, tá aqui Lucas para poder entrar nisso, já vamos entrar. Então eu peço a vocês que prestem muito bem atenção, que compartilhem, para que esse podcast de hoje possa chegar em várias pessoas. Beleza? Lucas, vamos para dentro então, irmão? Bora. Vamos para as Então, perguntinhas. bora Vamos lá. tentar desmistificar, que palavra difícil, quase que não sai, essa questão do suicídio. Lucas, meu conhecimento ele é bem raso, né? E a gente acredito que muitas pessoas também têm ligado o suicídio diretamente à depressão. Isso é uma dúvida, inclusive, que eu tenho, porque assim, quando você ouve, a pessoa suicidou-se, ou bananã, bananã, todo caso é depressão? Está ligada diretamente à depressão? Como funciona? Há outros motivos? Como é que funciona mais ou menos essa questão, Lucas? Pronto. Quando a gente fala sobre a questão do comportamento, né, suicida, é interessante a gente dizer que esse comportamento ele é dividido tanto na questão do pensamento, do planejamento e do ato em si, né, da execução disso aí. E 90% das pessoas que cometem suicídio
poderiam ter sido diagnosticadas aí com um transtorno mental, né, um transtorno psiquiátrico, ou estavam em acompanhamento aí, talvez, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. E um dos transtornos mentais é a depressão, né? Mas não é só a depressão, né, que faz com que, às vezes, né, o sujeito pense, né, em se suicidar. Existem outra gama de fatores aí, porque quando a gente fala... Você pode citar alguns exemplos para a gente? Pronto, esquizofrenia, transtorno bipolar, a questão também, um fator de risco que a gente fica bastante atento também é o consumo excessivo de álcool ou outras drogas, né? Então, são algumas situações aí que nos deixam alerta quanto psicólogos para entender, talvez, alguns comportamentos que podem culminar no suicídio. Para quem é mãe, pai, talvez tenha um filho, alguém da família que esteja ali com algumas dessas características, o que você aconselharia a ficar de olho? Por exemplo, presta atenção se seu filho está fazendo isso. Quais são as características que uma pessoa demonstra que está ali preste a cometer alguma coisa próxima ao suicídio ou até mesmo suicídio? Existe coisas antes que ela vem mostrando? Olha, existem alguns sinais, né, que a gente costuma chamar de sinais de alerta. Então, uma tristeza intensa que dificulta aí no trabalho, na dinâmica comum de vida do sujeito, né? Uma outra questão também é algumas mudanças bruscas no comportamento da pessoa. Às vezes a pessoa também começa a se desfazer de bens materiais muito preciosos, importantes para ela. E também uma questão muito importante, né? Fora essa questão dos 90% serem diagnosticados ou poderiam ter sido diagnosticados com algum transtorno mental, existe a questão também de um comportamento de desesperança relacionado à vida, né? Então, as pessoas ficariam mais felizes sem mim, eu sou um peso na vida das pessoas, são alguns sinais de alerta aí que a gente pode ficar atento, porque sinaliza talvez um sofrimento clinicamente relevante, né? Então, isso é importante a gente ficar atento. As falas, chega a falar, eu tô sendo um peso para minha mãe, ou expressa. Sim, fala que está com pensamentos negativos, que seria melhor se ele sumisse ou se ela sumisse daqui, que se caso acontecesse alguma coisa com a pessoa, ninguém ia sentir falta da pessoa. Então, são alguns sinais, né, que às vezes a pessoa acaba transmitindo, né? Às vezes uma postagem ali no status de WhatsApp, no Instagram, ou em qualquer outra rede social, como meio um pedido mesmo de socorro e que às vezes passa batido, né, por nós, por a gente achar, associar às vezes esse comportamento como quer chamar atenção, ou então é um sinal de fraqueza, é falta de Deus, e aí constrói-se todo um estigma e uma barreira para a gente acessar essas pessoas em sofrimento. Você tocou num ponto bem delicado, que é, às vezes, os familiares, alguém que está ali próximo, e começam a falar isso aí. Ou é falta de Deus, que eu quero até puxar um gancho com você. Como existe alguma campanha, alguma coisa que a psicologia trabalha para quebrar esse tabu na sociedade que o suicídio está diretamente ligado à falta de Deus? Olha só, uma das formas de desmistificar isso é justamente isso aqui que a gente está fazendo, né? Dialogando, colocando em baile um tema que, infelizmente, ainda às vezes é um tanto tabu na nossa sociedade, muito por conta da cultura, da questão religiosa também, né? De toda uma sociedade que, às vezes, tem esse receio de falar sobre isso, com medo, justamente, como a gente já mencionou, de estar incentivando a pessoa. E não, né? Então, uma das formas é essa. Uma outra questão também que pode nos ajudar, né, também é interessante para você que está nos assistindo, é a questão do CVV, o Centro de Valorização da Vida, né? Eles atendem pelo número 188 e são voluntários que atendem 24 horas, né? Aí você pode ligar nesse número e eles estão prontos para escutar você em sofrimento e tentar, ali naquela ligação, apresentar uma outra perspectiva de uma situação que talvez você esteja vivenciando e não consiga ver solução, né? Acredita que a melhor solução seja justamente tirar a própria vida. Então, o CVV vem também, né, dando essa força, esse apoio aí, né? Inclusive, hoje eu fui dar uma lida mais sobre o assunto e tal, e aí eu joguei no Google. Quando eu joguei no Google suicídio,
já vem o ligue para 188, não é isso? Isso, exatamente. Você pode entrar em contato. Lucas, vou pedir você só um minutinho aqui, que eu não posso deixar de falar dos meus patrocinadores, que são os Ótimo. parceiros. Graças a Deus, nós estamos conseguindo tocar o podcast aí com a colaboração de todos os patrocinadores. Entre eles, eu tenho aqui minha amiga, que eu tenho um carinho imenso, Érica Barbosa. Olha, você conhece a Érica Barbosa? Conheço. Ali, eu já estou marcado, já vou dar aquele talento que NASA fica falando que eu tenho que fazer reboco na cara, aquele sacana. Mas eu vou de Érica, não vou fazer o reboco, ela vai deixar tinino. Tem nosso amigo também do Lojão das Clínicas, Darlan, aquele abraço. Viu, Darlan? Muito obrigado pela parceria. Casa Betel, um forte abraço também. E eu não posso esquecer do meu jogador caro, Arlinho Financeira. Você que está precisando fazer um empréstimo, entre em contato com Arlinho Financeira. O cara, ele é fantástico, vai preparar tudo para você lá. Beleza? Vamos dar seguimento aqui com o Lucas. Lucas, eu queria saber se você consegue, e a psicologia também, quando eu falo você, eu me refiro à psicologia, você como profissional, talvez trazer um pouco mais com clareza como funciona o cérebro quando ela está ali nesses momentos próxima a cometer o suicídio. É uma doença, é visto como uma doença, é uma deficiência que a mente tem de expressar para o corpo. Como funciona isso? Porque, bato na tecla mais uma vez, que as pessoas têm essa questão de dizer que é Deus, que é fraqueza, Como funciona isso, velho? Você pode explicar? É uma doença? Pronto. Quando a gente fala sobre a questão dos aspectos psicológicos em torno do comportamento suicida, existem 3 fatores que são muito importantes serem mencionados. O primeiro deles é a ambivalência, né? A questão por exemplo, fica dividido entre viver, continuar vivendo, mas também dar cabo à própria vida, né? É um sentimento ambivalente que a gente costuma chamar. Uma outra questão também que interfere aí na questão dos aspectos psicológicos é o que a gente costuma chamar de impulsividade, né? Então, assim, quando a gente fala sobre o comportamento suicida, a idade, né, a faixa etária de pessoas que cometem o suicídio é o quê, né? É dos 15, às vezes, aos 30 anos, né? Entre 15 e 30 anos. Então, são jovens e jovens adultos. Então, é um outro comportamento aí de um aspecto psicológico que a gente também deve sinalizar. E, por fim, a questão também de um pensamento muito rígido, de achar que só vai solucionar o problema, né, se matando, cometendo suicídio, né? E aí a psicoterapia vem justamente para mostrar para esse sujeito, para esta pessoa, que existem outras formas de lidar com essa situação, né? Uma questão muito interessante a gente se recordar de situações adversas já vencidas, já enfrentadas. Então, essa que a gente está vivendo nesse momento não precisa definir toda a nossa história. Só que, às vezes, em sofrimento, a gente acaba não considerando esta possibilidade. Então, os aspectos psicológicos aí seriam esses: ambivalência, impulsividade e essa questão da rigidez, né, digamos assim, que vai afetar, né, não só a questão psicológica, mas também comportamental. Entendi, cara. É uma área complexa. Deve ser bacana pra caramba você ir estudando, você ir aprendendo, conseguindo destrinchar. Sim, é muito interessante. Uma questão que é bastante comum também é as pessoas perguntarem como se comunicar com uma pessoa que está vivenciando um sofrimento, né, emocional, está passando por alguma situação de sofrimento. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é estar presente ali, escutar a pessoa, porque às vezes a gente pergunta e antes mesmo da pessoa concluir a fala, a gente já está interrompendo, né? E aí isso acaba fazendo com que a pessoa não fique à vontade para falar para nós, né? Uma outra questão também é explicar que talvez você sozinho não saiba lidar com aquela situação, mas você está disposto a procurar ajuda. Isso é muito importante também. A Facite, inclusive, disponibiliza na Clínica Escola atendimento psicológico gratuito, né, para as pessoas que, infelizmente, não têm condições de bancarem uma psicoterapia. Às vezes é um investimento significativo, mas isso não é motivo da gente não cuidar da nossa saúde mental. Então, a Facite traz essa possibilidade aí, né, de ofertar. Como é que... É muito interessante. Eu não sabia disso.
Quer dizer, então, se você que está precisando de um psicólogo, não tem condições, né, para ir para o particular, como funciona? Entra em contato, vai lá. Então, você percebe aí, né, se você vem enfrentando uma situação e você percebe que não está conseguindo lidar com ela sozinho, não está tendo condições no momento de investir uma psicoterapia particular, você pode se encaminhar para a Facite, né? A Facite funciona de segunda a sexta, tanto no turno matutino quanto no turno vespertino, e você vai se encaminhar à clínica escola, que fica na Facite mesmo, né? E lá você vai agendar um horário, né, com os estagiários, as estagiárias de lá, que são supervisionadas pelos professores da Facite. Cara, que bacana isso. Vou até parabenizar o pessoal da Facite. Daniel, aquele forte abraço, parabéns pela iniciativa. Temos muitas pessoas em Santa Maria da Vitória que necessitam e que talvez por causa de condições e tal, não tenham acesso. Então, meu amigo, você que está precisando, vá lá, Facite. Tenho certeza que você vai ser muito bem acolhido. Inclusive, tem até minha amiga Nathalie, não sei se você conhece Nathalie. Conheço, já foi minha aluna, inclusive. Já foi, Um beijo. Nathalie, aquele abraço, viu? Lucas, agora sim, como é que a gente consegue trabalhar na cabeça? Porque assim, eu já precisei de terapia e eu tinha muito, assim, um receio dessa questão de aceitar que eu preciso da terapia, que não é um bicho de sete cabeças, que é normal. Que faz bem, inclusive, muito bem. Como é que eu trabalho isso na minha cabeça para, não, cara, eu vou fazer a terapia está tudo bem, está tudo tranquilo, vai me ajudar, porque ainda existe um tabu de quem precisa de psicólogo, de quem precisa de psiquiatra. É doido, e não é, né, cara? Não é. A gente pode desmistificar isso aí, talvez trazendo um exemplo de que, se você está com um dente te incomodando, você não vai esperar esse dente sarar por ele mesmo, né? Você vai procurar um dentista, né, da sua confiança para você ver o que está acontecendo e começar um tratamento aí. Se um dentista não der certo, você não vai desistir, você vai procurar outro até encontrar um profissional, né, que cuide de você e trate do teu problema. Então, assim, as questões emocionais é do mesmo modo, né? Às vezes a gente lida com algumas situações e por não ter repertório para lidar com elas, a gente acaba acreditando que nunca vai sair daquilo, que aquilo só acontece com a gente começa a culpar todo mundo, né? E um dos fatores de proteção, né, que a gente chama de fatores protetores, protetivos em relação à questão do comportamento suicida, é justamente esse acesso ao serviço de saúde mental, né? A gente precisa desmistificar isso aí. E é claro que aos poucos, mas é um dos fatores, né? Um outro fator protetivo também que vai nos ajudar nesse processo aí, né, para que a gente consiga evitar que a pessoa cometa o suicídio, é a questão da vinculação, né? O vínculo é muito importante. A gente, às vezes, percebe um certo isolamento, e aí é um sinal de alerta, então a gente precisa vincular essa pessoa à comunidade que ela está, à família que ela está, aos amigos que ela tem, né? Um outro também fator protetivo. Um outro fator protetivo também que a gente chama, fora essa questão da busca, né, dos serviços especializados em saúde mental, a questão da vinculação. É uma outra questão que a gente costuma chamar de, como é que eu poderia dizer? Espiritualidade. E aí o que seria? Espiritualidade não atrelada às questões religiosas, né? Claro, se você tiver, tudo bem. Mas se não, essa questão de exercitar essa fé que a gente pode desenvolver em nós mesmos, de entender que aquela situação que a gente está vivendo é um recorte da nossa vida e não é nossa vida toda, né? É interessante também porque, às vezes, em sofrimento, o nosso pensamento ele fica um tanto distorcido, né? Então, tá atento a isso, se lembrar desses fatores protetivos é muito importante, né? Cara, você falou aí da questão da espiritualidade e tal. Vou até te pedir um pouquinho de espaço aqui. Conforme a gente vai vivendo, vai passando por certas situações, a gente vai aprendendo, vai conhecendo também, vai sabendo como funciona. Então, voltando um pouquinho naquela questão aí não tem nada a ver, quem comete suicídio está perdido ou não conhece a Deus, está longe de Deus. Um fato muito interessante que a gente encontra na Bíblia é que um profeta de Deus que falava com Deus, Elias, você já viu falar em Elias? Muito pouco, mas Cara, diga aí, me apresente. Elias, ele convivia com Deus ali, Deus falava para ele e tal, e chegou um determinado momento que as coisas
estava bem apertada para Elias, e que alguns estudiosos entendem que, naquele momento ali, Elias apresentava alguns sinais de depressão até, porque Elias passou por um certo momento ali com Jezabel, ele ameaçou ele e tal, e ali Elias fugiu, se afastou de todos, se isolou, deitou, ficou só, e naquele momento, Lucas, Elias pediu a Deus que tirasse a vida dele. O fardo dele estava tão pesado que ele pediu para que Deus tirasse a vida dele. Relato da Bíblia, deixa eu ver se eu consigo me lembrar aqui, está em 1 Reis 19, para poder ver um pouquinho da história, mas o que eu quero chamar a atenção é que a gente precisa parar com esse negócio de falar que o suicídio, a depressão, a ansiedade, esses problemas mentais estão relacionados à falta de Deus. A gente precisa bater muito na tecla, a gente precisa enfatizar que não é fraqueza. Não é fraqueza, meu amigo. Quando você vai jogar a bola, você se machuca, você sai mancando. Você está mancando ali porque você é fraco? Não, é porque você machucou a perna. A mente, assim como o corpo também, Lucas pode até falar melhor que eu, ela precisa de cuidados, ela precisa ser tratada, precisa do profissional. Então, cara, esse negócio da gente falar que é falta de Deus, que a gente falar que é fraqueza, que é isso, que é aquilo, está matando muita gente. E nós estamos falando de vida. O podcast do João está abordando isso aqui porque muitas pessoas se foram e poderiam ser salvas. Como eu acredito, Lucas, que muitas pessoas que estão assistindo isso nesse momento, estão se arrepiando como eu agora, podem e serão salvas através do que você está falando aqui, meu amigo. Então, é interessante a gente pensar também não só na questão da prevenção, mas também da pós-venção. E o que seria a pós-venção? Os sobreviventes de perdas de suicídio, né, por suicídio. Então, essas pessoas que ficam, estima-se que de 5 a 10 pessoas são afetadas, né, com o suicídio, né, com o comportamento aí. Peraí, 5 a 10 sentem vontade? Na verdade, assim, as pessoas que conviviam com essa pessoa que se suicidou acabam ficando um tanto afetadas, né? A consequência, por exemplo, eu cometi o suicídio. Então, ali, para minha mãe, para minha irmã, para o meu pai, para essas pessoas que estavam próximas a mim, há uma consequência, é isso? Isso. A gente costuma chamar de um trabalho que a gente faz de tanto prevenção quanto pós-venção. Que seria o quê? A gente não conseguiu, né, evitar o suicídio, mas agora a gente precisa cuidar destas pessoas que ficaram aqui. Porque é muito comum que a questão de um sentimento de culpa, de impotência, muitas questões, né, questionamentos que às vezes fazem acerca do assunto, faz com que esse luto, a elaboração desse luto seja um tanto delicado. Então, trabalhar com essas pessoas que ficaram é muito importante. A gente chama isso de pós-venção, né, os sobreviventes do suicídio. Isso é muito importante ser mencionado também. Cara, que muito interessante. Muitas vezes é um ponto-chave que acaba passando batido, né? Uma outra coisa também que vale a menção aqui é a questão de como a gente, às vezes, banaliza esse tema. E em que sentido? Divulgando, às vezes, fotos das pessoas que cometeram suicídio, né? Não respeitando as pessoas que conhecem esta pessoa, porque, às vezes, é indiferente para esta pessoa que divulga essas informações, mas imagina um familiar, uma pessoa que gostava, que amava, que conhecia essa pessoa, ter acesso a essas informações, né? Então, quando a gente fala sobre a questão, né, do Setembro Amarelo, a gente também enfatiza essa questão. É claro que, pelo tempo, a gente acaba não tendo, né, como aprofundar um pouco mais, mas é importante mencionar isso aqui. O cuidado que a gente precisa ter com essas informações, com a divulgação dessas informações, às vezes sinalizando como é que foi o suicídio, né, gerando aí querendo encontrar um culpado, um fator que predispôs aquele comportamento, e isso não é interessante, né? Deve ser evitado por nós, entende? Isso é muito importante ser mencionado, porque às vezes há uma certa banalização quanto ao tema e também uma certa desumanização no tratamento, né, desse assunto. Muito interessante, viu, Lucas? Só para dar continuidade aqui, Lucas, nos patrocinadores, mandar um forte abraço aqui para o meu amigo, meu parceiro, Cleito, da Pizzaria Império. Você já comeu você já comeu pizza da Pizzaria Império? Já sim, muito boa. Caralho, a melhor pizza de Santa Maria da Vitória da região, viu? Cleito, aquele forte abraço, Pizzaria Império.
PH Rifas, você conhece PH Rifas? Ainda não. Ainda não? Eu vou lhe apresentar, daqui a pouco eu vou lhe mostrar a foto. Pronto. Você já viu falar em Tonhão do Jetta? Sim. Pois é. Ah, então. É de lá. Já sei, então. Já sabe. Fabrício, aquele abraço, viu, meu irmão? Tá vindo uma Saveiro Cross aí, rebaixada. Você que gosta daquele movimento, as festas estão voltando. Você para tirar aquela onda, já vai lá. Já foi mais de quantos números, NASA? Já... Amanhã esgota, né? Tá fechando. Então você já procure Fabrício da PH Rifas e Nutricenter também, viu? Não posso esquecer da Nutricenter. Tem meu amigo aqui, meu irmão também, Luiz Eduardo. Conhece o Luiz Eduardo da Acerte? Sim, com certeza. Você deve comprar muito na internet, né? Sim. Os seus livros. Tanto ele quanto a família, né? Pessoal, bacana. Bacana. Aí. Luiz Eduardo, patrocinador também aqui do podcast. Aquele forte abraço. Samafit, você gosta no futebol? De vez em quando. Você torce pra que time? Flamengo. Oh, meu Deus do céu. Ó, se fosse do Vasco, eu ia até ligar para Adriano aqui. Para Adriano mandar a camisa do Vasco. Porque as melhores camisas de time, de futebol e várias outras coisas aí do esporte, você encontra na Samafit. Se fosse vascaíno, já tinha. Hein, NASA? NASA fica retado. Já tá ali falando Ave Maria. Não posso esquecer também da minha amiga, que eu tenho um carinho imenso, Nega Leite, RA, chopp e cerveja. Você gosta de tomar aquela Heinekenzinha, não gosta? De vez em quando é De bom, vez em né? quando, né? Pois é, RA Chopp e Cerveja, o melhor chopp de Santa Maria da Vitória e original, viu? Tem que ficar atento aí. O chopp de qualidade você encontra lá. Loja Clique, gostou dessas canequinhas? Estilosa, hein? Meu Linda. amigo Natan, show de bola. A gente vai preparar uma pra ele aí depois, viu, Nasa? Natan, aquele abraço, Loja Clique. Center 10, João Wagner, grandes empresários, viu, Nasa? Vou até falar para você aqui de novo. Nós precisamos trazer aqueles dois ícones aqui para falar um pouquinho sobre empreendedorismo aqui no podcast do João, viu? João, jogador caro, bate-baba comigo lá. Wagner também, grande figura. Temos também a Climomedicina do Trabalho, a única clínica em Santa Maria da Vitória e região especializada em medicina do trabalho. Continuando aqui com nossos patrocinadores, Samavi Odonto, nosso amigo Godoy, aquele forte abraço, viu, irmão? Muito obrigado pela parceria. A Foto Estrela, Zé Guila, forte abraço, irmão. O LDC Laboratórios, o Marcos, forte abraço. Muito obrigado pela parceria também. Eu não posso esquecer do meu irmão, que sempre me veste, sempre que eu estou estiloso, você pode ter certeza. Maritaca, Felipe da Maritaca, aquele forte abraço. Nosso assessor jurídico, doutor Marcos, grande abraço também, doutor Marcos. MA Celulares, meu parceiro Wellington, lá em Serra, aquele forte abraço, viu, irmão? JR Lava Jato, você que está precisando lavar seu carro, você que está precisando lavar sua moto, entre em contato com o Gustavinho aí. Esse mês de setembro tem desconto, viu? Rodrigues Móveis Planejado, meu irmão Danilo, que fez essa linda mesa aqui, patrocinador oficial também. Meus irmãos Bob, Tião, Wallace, Punks, Barbearia, Lucas deve conhecer, já deve ter passado por lá. Nosso amigo também, o Wellington da Master, aquele forte abraço. Órbita, o melhor lanche, o melhor hambúrguer. Já comeu, Lucas? Já, quem não? É? Delícia. O melhor hambúrguer artesanal de Santa Maria da Vitória, viu? Tá voltando. E hoje, estamos aqui, hoje não teve pizza, mas teve salgado da Pastelaria do Gordo. O melhor salgado, viu, Lucas? De Santa Maria e região. Já comeu, né? Sim, Já comeu e tá comendo. Lucas, meu irmão, já vamos chegando ali. Qual as dicas que você tem para quem está precisando? Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e acredito que vai ter pessoas ali que estejam necessitando de escutar um psicólogo falando, pessoas que estejam pensando no suicídio. O que é que você tem para falar para essas pessoas, Lucas? Olha para aquela câmera e o momento é todo seu. Ótimo. É importante, né, você que está aí me escutando, me vendo, entender que esse problema que hoje você está atravessando, ele não precisa definir tua vida. Então, é importante você, talvez, procurar conversar com uma outra pessoa para dividir esse fardo. Uma outra questão também é entender o quê? Se você é daqui de Santa Maria, São Félix, né, não está, igual a gente falou, né, anteriormente, não está tendo condições de arcar com uma psicoterapia no particular, se encaminhe para a Facite, né, comece um processo de psicoterapia. Convido você, né, a trabalhar essa questão desse repertório que talvez não esteja empobrecido no momento,
mas que pode, né, ser desenvolvido aí com um profissional de qualidade, capaz de te ajudar nessa situação adversa que talvez você esteja enfrentando nesse momento. Isso é muito importante, né? Ter essa consciência é muito importante, porque o suicídio pode ser prevenido, né? Existem algumas situações aí que a gente está enfrentando que talvez sozinhos a gente não está encontrando solução, e nessas horas a gente precisa pedir ajuda. Pedir ajuda não é vergonhoso, não é sinal de fraqueza, não significa que você está maluco, doido, né? Como algumas pessoas acabam dizendo aí, né? Repercutindo esse comentário maldoso e que só dificulta no processo de ressignificação da situação traumática que você esteja vivendo. Então, algumas ideias são: se aproxime de pessoas que te façam bem, né? Entenda, tome distância de algumas pessoas que te façam mal, de relações tóxicas, né, que a gente costuma chamar dentro do senso comum. Uma outra coisa importante também é desenvolver um repertório que te dê uma certa segurança de se posicionar nas suas relações, de dizer não para algumas situações também, né, que te agridem aí, psicologicamente falando, comportamentalmente falando, e entender o quê? A vida torce por a gente, só que a gente também precisa fazer a nossa parte. Isso é muito importante. Então, faça a sua parte dentro desse processo. Eu sei que às vezes a dor é tamanha que faz a gente acreditar que não tem jeito, mas tente outras perspectivas, outras possibilidades. Não sofra e não fique enfrentando isso sozinho, não. Lucas, meu irmão, saibas, belas palavras. Tenho certeza que isso aí chegou em quem precisava chegar. E agora no podcast do João nós vamos fazer um momento bem diferente, cara. Cerca de mais ou menos 3 meses atrás, um grande homem, um grande cidadão, saudoso Daco, nos deixou. Não sei se você chegou a conhecer Daco. Daco era um cara fantástico, muito querido por onde passava. Inclusive, essa semana teve uma homenagem para ele lá na ABB. Eu tive o prazer e o privilégio de bater um baba, de jogar uma bolinha, de conhecer o saudoso Daco. E repercutiu muito na cidade, foi uma dor muito grande, foi muito complicado. E eu entrei em contato com a filha dele, com a Andressa, e perguntei se ela queria o espaço para alguma coisa, porque essa é a intenção do podcast do João. E ela me mandou um texto, Lucas. E eu queria, aqui na sua frente, se você me concedeu espaço também, para poder ler para você e para todas as pessoas, porque, cara, doeu muito, foi muito forte. E eu vou ler aqui as palavras de Andressa, que perdeu seu pai. Deixa eu só... E eu peço a todos vocês que prestem muita atenção nisso, porque é alguém que esteve próximo, que está vivendo próximo à dor e às consequências de um suicídio. Boa noite. Eu sempre ouvi e defendi que precisamos cuidar da mente como cuidamos das outras partes do corpo. Hoje eu tenho ainda mais convicção disso. Problema psicológico é coisa séria, não é frescura nem falta de Deus. E meu pai está aí como exemplo disso. Era um homem feliz, amava a família que tinha e amava servir a Deus. Meu pai, por muitos conhecido como Daco, foi um homem forte e corajoso. Ele queria viver, ele queria ficar bom. Procurou a ajuda dos profissionais que podiam o ajudar. Fez tudo o que estava ao alcance dele, até quando pôde. Muitas pessoas ainda pensam que procurar um psicólogo ou um psiquiatra seja sinal de fraqueza. Acredito que seja sinal de força. Enfrentar a si mesmo não é uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil. Deixo aqui o meu apelo. Não se permita sofrer por medo ou por vergonha. Se você pensa que precisa, ou alguém da sua família ou amigo já te alertou sobre essa necessidade, não espere mais. Não deixe para depois. É preciso agir. Você não está só. Um abraço caloroso de Andressa, filha do saudoso Daco. Lucas, eu queria pedir você em memória a Daco, a você e a todos que estão assistindo, 1 minuto de silêncio.
Andressa, minha querida, e toda a família do Grande Daco, eu lhe agradeço por ter a coragem, por ser forte para conseguir me mandar mensagem, que eu não sei que foi fácil. Sei também que não tem palavras para poder confortar ou para poder, nesse momento tão difícil que é a perca do seu pai. Mas eu tenho certeza, e a gente já nota, só pela sua mensagem, pela sua força, que Deus vem trabalhando, vem dando força. E eu desejo para você, para toda a sua família, coisas boas, prosperidades. E dizer para você que seu pai foi um grande homem e que toda Santa Maria da Vitória e todos os seus amigos se lembram e se lembrará muito e com alegria de Daco, o grandioso Daco. E eu queria falar agora também para vocês que estão nos assistindo, para você, meu amigo, que sofre, você que tenha pensamentos suicidas, você que tem alguns problemas mentais, quero dizer para você que tenha força. Mesmo que a sua mente trabalhe dizendo que está tudo ruim, que está tudo horrível, que não tem jeito, que você não quer mais viver, aquela dor que você sente no peito, isso eu falo com propriedade, viu, Lucas? Porque eu passo por coisas parecidas. Tem solução. Você precisa buscar ajuda, você precisa dizer, eu preciso de ajuda. E eu tenho certeza que as pessoas próximas a você vão te ajudar. Vamos juntos procurar um psicólogo. Eu deixo aqui o espaço aberto para o meu direct. Tenho certeza que Lucas, o dele também. O meu número, me manda mensagem no Instagram, entre em contato com a produção. Manda uma mensagem, olha, eu preciso de ajuda. Nós temos várias formas de te ajudar. Santa Maria da Vitória é uma cidade grande. Nós temos aqui, como o Lucas falou, psicólogos à disposição. E entenda, o mais importante que você tem é a sua vida. E mesmo que pareça que não tem jeito, sempre tem um jeito. E hoje o podcast do João está iniciando o mês de setembro com esse assunto para dizer para você. A sua vida importa, você é importante. A campanha do Setembro Amarelo está só começando. E é isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Nós, do podcast do João, Lucas, toda a equipe, valoriza muito a vida. Valoriza a minha vida e, principalmente, valoriza a sua vida. Você que está assistindo, sinta-se abraçado, um forte abraço. E é isso. Nós estamos ficando por aqui com o podcast do João. Lucas, cara, muito obrigado. Esse está sendo um dos momentos mais incríveis de toda a minha vida, abordando esse tema que eu sei que vai chegar às pessoas. Eu quero te agradecer imensamente. Sei que seu tempo é corrido, sei que você fez um esforço gigantesco para estar aqui conosco, cara. Então, muito obrigado de coração. Só Deus para poder retribuir isso aí. Tá, Lucas? Amém. Quero agradecer também, né, o convite. Fico muito lisonjeado. E espero que tudo que a gente falou aqui, nesse breve tempo, né, ressoe em você que está assistindo. E caso você esteja, né, novamente, retifico, caso você esteja em sofrimento, não hesite em procurar ajuda. Né? Falar é a melhor solução. É isso, um abraço. E qualquer outra hora a gente se vê de novo por aqui. Quem precisar entrar em contato com o Lucas, por onde? Pode entrar pelo Instagram, pelo contato também pessoal e pelas clínicas que eu trabalho, né? A Climef aqui em Santa Maria da Vitória e a Policlínica Santa Maria em São Félix do Coribe. Qual é o seu Instagram, Lucas? Psi Dourado. Psi Dourado. Exatamente. Lucas, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. Rapaziada, obrigado. E é isso aí. O podcast do João está chegando ao final. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Se inscrevam no nosso canal, ative a notificação e vem muito mais aí. Valeu, rapaziada. Salve e até quinta-feira que vem. Um abraço.